Estamos iniciando mais um estudo da Palavra de Deus aqui nessa noite. Hoje no capítulo 10 do Evangelho de Lucas, vamos falar sobre a missão dos 70 discípulos. Não sei se é possível falar de algum outro tópico, mas esse tópico nos pareceu muito interessante. Nós vamos estar analisando essas passagens versículo por versículo. Como nós demos início no estudo da Palavra de Deus há quase um ano atrás, ou mais de um ano, não me lembro quando foi certinho, começamos falando a respeito desse assunto que é tão importante para nós e vamos continuar falando, vamos estudar a Bíblia até onde o Senhor nos permitir. E nos diz assim a Palavra de Deus: depois disso, designou o Senhor ainda outros 70 e mandou-os adiante da sua face de dois em dois, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Nós vimos no capítulo 9 que o Senhor, ele enviou 12 dos seus apóstolos para pregar o evangelho, curar enfermos, fazer a obra que precisa ser feita. Depois ele envia mais 70 discípulos. Ele separa outros 70 e manda eles também, preparando eles para dar continuidade ao seu ministério quando ele voltar para o Pai. Porque ele ia voltar para o Pai, o tempo estava chegando, mas a obra não pode parar, irmão. Como muitos irmãos passaram por esse mundo, fizeram a obra de Deus, pregaram o Evangelho, ensinaram a palavra de Deus e partiram para o Senhor. Mas o Senhor vai levantando outros, aqui, ali, acolá. Recentemente perdemos a companhia, a presença do nosso irmão, pastor Jim Swaggart, nos Estados Unidos, um grande pregador da década de 80, que trouxe um grande despertamento no mundo todo com as suas mensagens. Deus usou muito ele. Então, nós também estamos aqui hoje e amanhã certamente estaremos com o Senhor. Mas o Senhor vai levantar outras pessoas para fazer a obra de Deus. E assim ele enviou mais 70 discípulos. Então, ao todo foram 82, esses 70 mais os 12 primeiro, para que eles fizessem a obra de Deus. Manda de dois em dois na frente dele, a todas as cidades e lugares onde ele havia de ir. Ou seja, vão preparando o caminho, vão preparando as pessoas para quando eu chegar, elas estarem prontas para me receber. E é o que nós fazemos hoje. Nós vamos levando a palavra de Deus, nós vamos evangelizando até chegar o momento em que a pessoa esteja pronta para receber o Senhor Jesus Cristo. E dizia-lhes: grande é em verdade a seara, mas os obreiros são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que envie obreiros para a sua seara. Se você olhar a quantidade de pastores, de presbíteros, de diáconos que tem nas igrejas hoje, você não vai concordar com essa palavra, porque você vai falar: não, tem bastante obreiro. Mas obreiro que faz a obra, que se dedica na obra de Deus, irmão, tem muito pouco. Muitos obreiros são obreiros de púlpito, muitos obreiros são obreiros de porta, muitos obreiros são obreiros de carteirinha, mas que põem o ombro debaixo da cruz, que falam: eu quero fazer a obra de Deus, eu tenho prazer em fazer a obra de Deus, são muito poucos. Eu já frequentei várias igrejas em que os pastores, muitas vezes, eles enchem o púlpito de obreiros. A última igreja que eu frequentei, tínhamos quase 10 obreiros no púlpito e uma meia dúzia de crentes na nave da igreja. Para que isso? Para dizer que tem bastante gente, tem bastante obreiro? Então, não é essa a intenção, não é esse o intuito do Evangelho. O intuito do Evangelho é ganhar almas, é trazer pessoas para o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, nós precisamos ter essa mentalidade de que a obra de Deus precisa ser feita e tem que ser feita por nós. Somos nós que estamos ali na linha de frente, na batalha, para enfrentar o inimigo, para levar a palavra, para fazer o que precisa ser feito. E para isso nós precisamos crer. Quem não crê não faz a obra de Deus, irmão. Quem não crê, ele pode até dizer que ele acredita, ele pode falar: não, eu acredito, mas ele não faz, ele não paga o preço, ele não está nem aí. Ele precisa se importar com as almas, porque a obra de Deus é isso, resgatar almas. Agora, como é que eu posso, no meu emprego, conviver com pessoas que trabalham todo dia comigo, que conversa comigo, que brinca e que eu tenho amizade, e não me importar com a alma dessas pessoas? No mínimo, eu tenho que orar por essas pessoas. Eu me lembro que eu conheci um rapaz quando eu comecei a fazer faculdade. Ele era
bem mais novo do que eu, tinha idade para ser meu filho. Mas nós fizemos uma amizade assim muito apegada, e um sempre ajudava o outro quando precisava. E eu fui trabalhar com ele um dia. Ele trabalhava na secretaria da escola e eu trabalhava como instrutor de informática. Sempre que eu saía para o horário do almoço, eu passava pela secretaria, eu parava ali, a gente conversava um pouco antes de eu vir para casa. E eu ficava pensando, meu Deus, como é que eu faço uma amizade tão próxima? Como é que eu vou falar de Jesus para ele? Ele vai perder a amizade comigo. O que é que eu faço, Senhor? Aí eu comecei a orar falando, Senhor, manda a pessoa certa pregar o evangelho para ele, eu quero que ele seja salvo. E uma manhã dessas, quando eu estava saindo do trabalho para vir para casa almoçar, eu parei perto dele ali, começamos a conversar, e aí de repente passou uma pessoa lá perto, foi lá e passou a mão naquela imagem, fez um sinal da cruz, e eu olhei para ele e disse, está vendo? É isso que abomina a Deus. Porque a gente fica pensando tanta coisa, em tanto pecado, adultério, roubo, morte, violência, e a gente esquece do pecado espiritual que mais abomina a Deus, porque humilha a glória de Deus a pessoa fazer uma coisa dessa. E aí abriu uma porta ali, eu comecei a falar do amor de Deus para ele, e aí ele já quis acabar com toda a idolatria que tinha na casa dele, já ligou para a irmã dele e falou, não quero mais saber dessas coisas em casa, vamos mudar de vida. E ele era bastante autoritário até assim, num jeito de dizer, mas ele mudou completamente. Então eu sei que ainda faltou alguma coisa, né? Ele não está mais com a gente. E eu espero que ele tenha sido alcançado pela graça, porque tudo que nós precisamos, irmãos, é a graça de Deus na nossa vida. Se nós tivermos a graça de Deus na nossa vida, nossas falhas serão cobertas, nossas dificuldades serão esquecidas, e o Senhor nos perdoará e nos salvará. Mas a graça de Deus precisa ser anunciada. As pessoas precisam saber que a salvação é pela graça, que a religião não salva, que a tradição não salva, que reza não salva, que não existe outro mediador entre Deus e os homens, mas apenas Jesus Cristo é o nosso mediador. As pessoas precisam ouvir isso e tem que ouvir muitas vezes de você. Olha que eu orei, pedi para Deus mandar alguém e Deus acabou enviando a mim mesmo para falar para ele, criou uma circunstância em que eu pudesse falar da palavra de Deus para ele. E muitas vezes é isso que falta, a gente se disponibilizar para fazer a obra de Deus. E Jesus continua, ide, eis que vos mando como cordeiros ao meio de lobos. Isso é muito importante a gente levar em conta, porque ele está dizendo claramente, vocês são mandados como cordeiros, vocês têm que ser como cordeiros, vocês não podem imitar o lobo, vocês não podem ser como lobo, não podem agir como lobo, vocês têm que agir como cordeiro. Vocês vão trabalhar no meio dos lobos, mas precisam continuar sendo cordeiros. Quanta gente já se perdeu, quanta gente já não se importa mais. Ah, eu passei muita dificuldade, eu passei muita prova. A prova muitas vezes está ali, irmão, para te fortalecer, para te aproximar mais do Senhor, para fazer você se tornar dependente da graça de Deus. Eu me lembro do início da minha conversão, sofri muita perseguição no meu trabalho, muita mesmo. Até que eu saí daquele trabalho no ano de 85, uns 2 anos e meio depois da minha conversão. E aí, naquele mesmo ano, deixei a Igreja Batista, fui para a Assembleia de Deus, e acreditando que realmente poderia fazer um grande trabalho para o Senhor naquela igreja, até que chegou um pastor que começou a me perseguir. Foram momentos difíceis. São momentos cruéis que muitas vezes nós passamos até sem saber se nós vamos dar conta, se nós vamos conseguir passar. Mas a gente continua, você luta, você não pode desfalecer, você não pode cair. São cordeiros no meio de lobos, mas eu resisti, o Senhor me deu vitória. Esse irmão que fez essas coisas comigo, esse pastor, ele vai pagar o preço, porque Deus é justo para cobrar. Quanto a mim, eu preciso saber como é o meu comportamento diante do Senhor, porque o que os outros fazem não importa, o importante é o que eu faço. Não importa se tem um monte de lobo ao seu redor, o importante é você ser cordeiro do Senhor Jesus Cristo. E não leveis bolsa, nem alforje, nem sandálias, e a ninguém saudeis pelo caminho. Por que ele está dizendo isso? Vocês não precisam levar bolsa, nem alforje, nem sandália. Sandália você leva no pé, mas não é para levar uma sandália a mais. Vou levar essa aqui porque essa outra quebrar,
né? Eu tenho um calçado para pôr. Não precisa, irmão. Deixa o sapato quietinho lá. Vai com o sapato que está no seu pé. Bolsa para guardar dinheiro. Alforge para guardar dinheiro. Não precisa guardar dinheiro, guardar mantimento. Não precisa. Porque o Senhor vai cuidar de você, não vai te faltar nada. E quando ele diz a ninguém saudeis pelo caminho, o que ele está querendo dizer? Olha, você não pode perder o seu objetivo. Você tem que saber que o seu destino é ir pregar o evangelho. Então não fica perdendo tempo. Ô fulano, como é que você está? Que saudade. Você vai parar no meio do caminho. Não é para parar. Você foi enviado para fazer a obra de Deus. Você precisa fazer a obra de Deus, irmão. Não se distraia. Não perca o seu objetivo. E em qualquer casa onde entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, repousará sobre ele a vossa paz. E se não, voltará para vós. E ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem, pois digno é o obreiro do seu salário. Não andeis de casa em casa. Por que ele está dizendo isso aqui? Em qualquer casa onde vocês chegarem, vocês podem dizer: a paz de Deus esteja nessa casa. Porque hoje, muitas vezes nós cometemos uma falha. Você só cumprimenta as pessoas com a paz, só deseja a paz para aqueles que já têm paz. Paz do Senhor, irmão, paz do Senhor, irmã. Mas Jesus não disse que era para você dar a paz do Senhor só para os seus irmãos. Ele disse: em qualquer casa ou aldeia em que entrardes, dizei primeiro: paz seja nesta casa. E se ali houver algum filho de paz, ou seja, se alguém é filho de Deus ali, então a sua paz vai repousar sobre ele. Se não tiver, você não está pecando, a sua paz volta para você. Você continua tendo paz, você continua tendo comunhão. E ele disse, olha, a instrução: ficai na mesma casa, comendo e bebendo do que eles tiverem. Não se importe, não se sinta pesado. Você é digno do seu salário. Porque todo obreiro, todo operário tem direito a um salário. Você está fazendo a obra de Deus, então você é digno do seu salário. E ele recomenda também: não andeis de casa em casa. Ou seja, a pessoa vai parar numa casa, ele é missionário, ele é recebido numa casa. Aí o outro vem, você vai lá para minha casa. Ele pega as coisas dele e vai para outra casa de quem convidou, como se dissesse assim: aqui eu não estou bem, não estou feliz aqui, não estou me sentindo bem, não estão me tratando como eu mereço, para não dar essa impressão, para não perder a alma, para não escandalizar. Então ele disse: não fiquem andando de casa em casa, para numa casa só, fica ali, quer receber as pessoas, recebe, quer visitar alguma pessoa, visita, mas fica naquela casa até sair da cidade. E em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Eita, tá aqui uma palavra interessante, né? Em qualquer cidade em que entrardes e vos receberem, comei do que vos puserem diante. Ou seja, não é para você ficar exigindo: eu não como isso, não como aquilo. Não, o Senhor está dizendo claramente: você é digno do seu salário, mas puseram alguma coisa para você comer, coma. Não fica reclamando: eu não gosto disso, eu não gosto daquilo, eu só como isso. Porque olha o que tem de obreiro enjoado, né? Irmão, vamos tomar um café aqui? Irmão, eu só tomo café se for com leite, viu? Se não tiver leite, eu não tomo café. Tem que ter leite, tem que ter açúcar, tem que ter Nescau, tem que ter uma manteiga mineira de boa qualidade. Eu não como qualquer porcaria, não. Às vezes ainda chama a comida dos outros de porcaria. E Jesus está dizendo bem claramente: comei do que vos puserem diante. Pois a abobrinha, come sua abobrinha quietinho. Tem carne? Eu lembro que uma vez eu convidei um pastor para vir na minha casa, justamente aquele pastor que me perseguiu tanto. Minha esposa preparou uma mesa farta que, olha, só de olhar já dava fome na gente. E ele sentou para comer, olhou para um lado e para o outro e falou: não tem farinha? Tudo que tinha naquela mesa era pouco para ele, queria farinha. Meu Deus, você está na casa dos outros, você não está na sua casa para ficar exigindo as coisas. A gente não tinha hábito de comprar farinha, não tinha hábito de comer farinha, mas é um negócio. Não tem farinha? Não tem isso? Vocês não têm aquilo? Que pena. Achei que vocês tinham, né? Não tem carne de frango, não tem carne de porco, não tem bife, não tem picanha. Puxa vida. Não, soubesse não tinha vindo. Dá a impressão que a pessoa está falando isso, né? Está insatisfeita com aquilo que você está servindo. Mas Jesus diz: comei do que vos puserem diante. Então não fique exigindo uma coisa ou outra, ou reclamando de nada. Não. Come, agradece e acabou. E curai os enfermos que nela houver, e dizei-lhes:
é chegado a vós o reino de Deus. Então, isso aqui nos mostra também que a cura das enfermidades é um mandamento do Senhor. E muitas vezes nós ficamos pensando, como é que eu vou curar uma pessoa doente? Com a mesma fé que você expulsa demônio. Quando você chega numa pessoa que está possessa endemoniada e fala, sai, em nome de Jesus, o demônio é obrigado a sair. Se você falar com fé também para a enfermidade, ela vai sair. Porque muitas vezes a enfermidade vem por um espírito de enfermidade. Então, expulsando o demônio, a doença vai embora com ele. Então, Jesus diz, curai os enfermos que houver nessa cidade ou nessa casa e dizei a eles, é chegado a vocês o reino de Deus. Anunciar o reino de Deus, anunciar a salvação. Olha, você vai viver nesse mundo, mas você não é mais desse mundo. Você agora pertence ao reino dos céus, ao reino de Deus. Então, seja digno de ser chamado membro do reino de Deus. Mas em qualquer cidade em que entrardes e vos não receberem, saindo por suas ruas, dizei, até o pó que da vossa cidade se nos pegou, sacudimos sobre vós. Sabei com tudo isto, já o reino de Deus é chegado a vós. E digo-vos que mais tolerância haverá naquele dia para Sodoma do que para aquela cidade. Olha como é grave a situação das pessoas que não aceitam o Evangelho. Então, ele está dizendo, qualquer cidade que vocês chegar, vocês vão em todas as cidades, vão pregar o Evangelho, chega lá e anuncia o reino de Deus, mas se alguém não receber vocês, quando vocês saírem para ir embora, vocês podem dizer para eles como testemunho, até a poeira da cidade de vocês que pegou no nosso pé, nós estamos sacudindo agora para ficar sobre vocês. Mas vocês já podem saber disso, o reino de Deus chegou aqui, e vocês não receberam, vocês endureceram o coração, vocês rejeitaram a palavra de Deus. E Jesus diz que vai haver muito mais tolerância para Sodoma e Gomorra naquele dia, no dia do juízo, do que para aquela cidade que rejeitou a palavra de Deus. Porque teve oportunidade e não quis saber. Sodoma e Gomorra não teve essa oportunidade. Não teve pregadores do Evangelho, não teve pessoas que foram ali anunciar a palavra de Deus e dizer para eles, olha, vocês precisam se arrepender. E quando chegou na medida do pecado, no limite, então o Senhor executou o juízo, porque o Senhor não suporta mesmo o pecado. Mas as pessoas que estão recebendo pregadores, elas têm oportunidade de conhecer a palavra de Deus, de se arrepender, de começar uma vida nova, de deixar o Senhor transformar eles em novas criaturas. Se alguém rejeita ouvir a palavra de Deus, rejeita a única oportunidade que tem para escapar da condenação do inferno. Ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, porque se em Tiro e em Sidom se fizessem as maravilhas que em vós foram feitas, já muito assentadas em saco de pano grosseiro e cinza, teriam se arrependido. Então, o que ele está dizendo é justamente isso. Vocês estão tendo uma oportunidade tremenda, mas muitos não tiveram. Portanto, para Tiro e Sidom haverá menos rigor no dia do juízo do que para vós. Já que Tiro e Sidom não recebeu essa pregação, já que Tiro e Sidom não viu os milagres, as maravilhas que foram feitas, porque se eles tivessem visto, tivessem presenciado tanto milagre, o poder de Deus agindo, já estariam arrependidas há muito tempo. Mas não tiveram essa oportunidade que vocês estão tendo agora, Corazim, Betsaida, cidades que rejeitaram o Senhor e a sua palavra. Vocês estão tendo essa oportunidade e vocês endurecem o coração para não crer na palavra de Deus. E tu, Cafarnaum, serás levantada até o céu, até o inferno serás abatida. A cidade arrogante, a cidade que se acha melhor do que as outras, que as pessoas são soberbas, que as pessoas acham que não existe ninguém que pode com elas. Olha, muito cuidado, sempre tem alguém maior do que a gente, em todo lugar. Olha o que está acontecendo na nossa política. Pessoas que achavam que estavam por cima, que tinham todo o poder nas mãos, foram enganadas por Satanás e estão sendo agora justiçadas. E pouco a pouco Deus vai mostrar que Ele é o único que tem todo o poder e que não pode ser abatido. Então Ele está dizendo para Cafarnaum, essa arrogância, essa soberba, acha que vai te levar até o céu? De maneira nenhuma, será lançada no inferno. Quem vos ouve a vós, a mim ouve, e quem vos rejeita a vós, a mim rejeita, e quem a mim rejeita, rejeita aquele que me enviou. E voltaram 70 com alegria, dizendo, Senhor, pelo teu nome, até os demônios se nos sujeitam.
O que ele está dizendo? Quem dá ouvido à palavra que nós estamos pregando, está dando ouvido a ele, está dando atenção a ele. Quem rejeita a nós que estamos pregando o evangelho, rejeita o próprio Jesus. É por isso que ele disse ali atrás: ai de ti, Corazim, ai de ti, Betsaida, aqueles que não vos receber, haverá menos rigor para Sodoma e Gomorra do que para eles, porque rejeitaram o próprio Jesus através da palavra que nós estamos pregando. Então ele diz: aquele que rejeita vocês, rejeita a mim. Quem rejeita a mim, rejeita o Pai que me enviou. A rejeição completa de Deus, quando a pessoa está obstinada, está decidida a não aceitar a correção, a não aceitar a palavra de Deus, a não querer dizer: olha, você sabe mais do que eu, você conhece o caminho, eu não conheço, eu preciso aprender. Esse orgulho besta, essa arrogância besta que leva tanta gente para o inferno. E quando esses 70 discípulos voltam tão felizes, entusiasmados, dizendo: Senhor, através do teu nome, os demônios nos obedeceram também. E Jesus faz uma revelação onde ele diz: eu via Satanás como um raio cair do céu. Ou seja, acabou o poder de Satanás, ele não reina mais. Eu ensinei vocês a lidar com isso e vocês agora saberão derrubar ele sempre que ele tentar se levantar. Aí ele completa: eis que vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões e toda a força do inimigo, e nada vos fará dano algum. Então, o que ele está dizendo? Ele está outorgando, ele está delegando poder para que nós possamos fazer a obra de Deus. Poder sobre Satanás, poder sobre o inferno. E quando ele fala em serpentes, vos dou poder para pisar serpentes e escorpiões, é no sentido figurado. Lembrando que serpente simboliza Satanás, que apareceu em forma de uma serpente no jardim do Éden. Escorpião e todas essas pragas muitas vezes representam a força do inimigo, que batalha contra nós para nos derrubar, para nos envergonhar e para nos impedir de pregar o evangelho. Vai lá, irmão, prega o evangelho, cura enfermo, expulsa demônio, faz a obra que precisa ser feita como um bom soldado de Jesus Cristo. Mas não vos alegreis porque se vos sujeitem os espíritos, alegrai-vos antes por estar o vosso nome escrito nos céus. Então o que ele está dizendo aqui? Vocês estão felizes porque os demônios se sujeitam a vocês através do meu nome? Ah, tudo bem, mas primeiro do que isso, mais importante ainda, é vocês se alegrarem porque o nome de vocês foi escrito no livro da vida. Um livro que garante a sua entrada no céu. Se o seu nome está naquele livro, você será resgatado no momento certo e levado para a glória. Nada vai impedir você de entrar no céu. Nem seus pecados, nem suas maldades, desde que você se arrependa deles e deixa eles. Os outros que você cometeu serão apagados pelo sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. Tudo por meu Pai me foi entregue, e ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai, nem quem é o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. E voltando-se para os discípulos, disse-lhes em particular: bem-aventurados os olhos que veem o que vós vedes, pois vos digo que muitos profetas e reis desejaram ver o que vós vedes e não viram, e ouvir o que ouvis e não ouviram. Olha que palavra maravilhosa, né? Depois da oração, quando ele se alegra em Deus, ele glorifica o Pai, então ele pronuncia essas coisas. E o mais interessante é: ó Pai, o Senhor escondeu essas coisas aos sábios e entendidos e revelou aos pequeninos. Não é que Deus ocultou, não é que ele escondeu, não, mas ele permitiu que as pessoas não tivessem interesse. Quando a pessoa não tem interesse, irmão, então a pessoa ela está deixando de ver as verdades gloriosas da vida eterna, as verdades eternas, que muitas vezes a pessoa não enxerga por causa do seu orgulho, da sua arrogância, da sua soberba, que Deus não se agrada de soberba. Ele está dizendo: olha, escondeste essas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas, aos pequeninos, né? Porque assim é agradável a Deus, que aqueles que são humilhados sejam exaltados, aqueles que são desprezados sejam recolhidos por Deus. E ele faz uma confissão: tudo por meu Pai me foi entregue. Ninguém conhece quem é o Filho senão o Pai. Nós não conhecemos ele como precisamos conhecer.
Ainda que ele tenha se revelado de várias formas, é necessário chegar naquele dia para nós conhecermos quem é verdadeiramente o nosso Senhor. Um Deus de amor, de bondade, de misericórdia, de infinita paciência. E quando ele olha para os discípulos, faz uma confidência: vocês são muito felizes porque vocês estão vendo coisas que muita gente não pôde ver. Muitos profetas poderosos desejaram ver e eles não viram. Eles desejaram ouvir essas palavras que vocês estão ouvindo e não ouviram. E são essas palavras que muitas vezes são anunciadas na pregação do Evangelho e tanta gente não se importa. Eu não quero saber disso, não, eu já tenho minha religião, já tenho minha fé, isso não é importante. A palavra de Deus é desprezada todos os dias, mas naquele dia estas pessoas vão se arrepender amargamente, porque religião não salva, porque grupo não salva, porque tradição não salva. Quem salva é Jesus, que salva através da palavra de Deus. O Senhor nos salva e nos salva através da palavra de Deus. Quero continuar pedindo oração dos irmãos pela igreja perseguida e também pela nossa nação. Orem pelo Brasil. O Senhor está nos dando uma grande vitória, mas vamos continuar orando para Ele fazer a obra. Orem por mim para que o Senhor me dê saúde até o último dia. Também estou orando por todos vocês que me acompanham nas minhas lives, nas minhas redes sociais, nos que vêm depois para assistir o vídeo, ouvir a mensagem. Que Deus continue abençoando você, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe o Brasil, em nome de Jesus.